Ao mesmo tempo, houve uma política agrária e política de reflorestamento muito grande na Espanha. Então, o que aconteceu? Houve um aumento muito grande, uma diminuição do uso da floresta e um aumento dessa quantidade ali de vegetação mesmo. Bom, então, automaticamente, todas essas mudanças trouxeram uma mudança grande nos usos na cobertura do solo e o processo de recuperação espontânea da vegetação. Tanto a vegetação foi sofrendo o processo de sucessão natural dela, né? Bom, esses são os mapinhas interessantes que a gente conseguiu construir a partir de tudo aí que eu já falei para vocês. Vocês podem notar que há uma diferença entre esse primeiro mapa e o segundo. O mapa de 1956 é o primeiro. Ele está mais... as áreas estão maiores. Já no mapa de 1976, já tem um monte de áreazinha pequenininha. Isso é justamente pelo que eu falei com vocês, por causa da diferença de resolução entre a fotografia aérea e a imagem de satélite. O primeiro é da fotografia aérea. Então, são imagens que você consegue definir tão pequenininho em todas as áreas. Já no caso da imagem de satélite, você já consegue definir mais. Bom, o interessante nisso é ver as modificações que foram ocorrendo. Quero que vocês observem principalmente dois aspectos. Primeiro, o que está em verde escuro é o florestal com predominância arbórea. O azul é o florestal sem predominância arbórea. O vermelho é o cultivo e o amarelinho é o improdutivo. Eu quero que vocês observem dois fatores principalmente, o vermelho e o verde, tá? Então a gente tem, no caso do Rio Seda, 1956 à esquerda, a minha esquerda aqui, 1976 à direita. Eu já vejo um aumento levezinho aí do florestal com predominância arbolada, de arbóreos, desculpem. Em 1989, eu já vejo uma redução muito maior do cultivo, que combina exatamente com as modificações da população. E em 2002 eu praticamente já não vejo cultivo. Ao mesmo tempo eu observo um aumento muito grande da vegetação mais densa, mais pesada. Tá? Houve nessa bacia uma redução de 80% das áreas cultivadas e um aumento de 214% na área de florestal pesado, florestal denso, florestal com predominância arbórea. O rio forma, vocês podem ver, inclusive, que na primeira imagem de 1957 eu tenho vermelho, que é o cultivo. Na segunda imagem já nem me aparece esse cultivo. Exatamente por quê? Porque coincidiu, essa foi a que eu falei com vocês no início, que foi onde houve a maior saída da população. Justamente onde houve o maior abandono ali das tradicionais culturas. E, ao mesmo tempo, houve um aumento também do florestal com predominância arbórea. Essa categoria passou de 22% para 45%, é um aumento considerável. E houve uma diminuição da florestal sem predominância arbórea, claro, com 40 anos de idade, você já tem aí uma evolução natural, uma sucessão natural da vegetação. E a redução do cultivo que aparece só na primeira data. No Rio Tejo, a única imagem que a gente desconsiderou no trabalho foi desconsiderou não, na verdade a gente até incluiu, porém a gente sabe que essa segunda imagem, vocês podem ver que ela está muito diferente da primeira. A gente viu depois que era uma imagem que não tinha uma boa qualidade e aí ela acabou dando uma quantidade muito grande de área improdutiva, o que não condizia com a realidade daquela área. Porém, a mesma situação acontece com o cultivo, ele aparece no primeiro ano e já não aparece nos outros dois. E o florestal com predominância arbórea também aumenta. No Rio Tejo, da mesma forma, então foi as mesmas considerações, incluindo aqui a consideração de que esse resultado dessa imagem, da segunda imagem, foi realmente um problema de resolução da imagem Landsat que a gente tinha. Essa do Rio Trabalho é uma curiosa, porque o que acontece? Ela foi a única em que se manteve os valores mais ou menos estabilizados, embora você o veja de forma diferente, mas os valores no final das estatísticas nos deram valores mais ou menos parecidos de cultivo. E justamente é a bacia hidrográfica com menos altitude.
que facilitaram com que o cultivo nessa área continuasse mais ou menos parecido. Embora houve também um aumento muito grande da quantidade de vegetação densa. Então é isso, teve um aumento também da predominância de arbóreos, e o cultivo foi que continuou mais ou menos a mesma quantidade somente nessa bacia. E, sem dúvida nenhuma, essa questão de valores altitudinais menores foi que fez com que essa bacia tivesse menos influência desse abandono rural, desse abandono da pecuária, dos cultivos e tudo isso. Bom, nós encontramos resultados semelhantes a esses em vários estudos, em várias regiões diferentes da Espanha. Esses são só alguns que eu vou colocar a bibliografia toda aqui nem tem muito sentido. Bom, então, principais conclusões desse assunto. Primeiro, com relação ao uso das fotografias aéreas e das imagens de satélite. São importantíssimas para trabalhos desse tipo, principalmente quando você não quer detalhes, porque, igual eu falei com vocês, se eu quiser detalhes de tipo de cultivo e tal, as fotografias aéreas já não me servem. As imagens de satélite já me dão um pouco mais de facilidade, mas também não é tanto. Eu não consigo, por exemplo, ver nas imagens de satélite nem nas fotografias aéreas qual é irrigado, qual não é. Claro que quando você está fazendo trabalho de campo, você consegue saber, essa área é só seca, essa área não tem irrigação. Mas aí já é um trabalho mais exaustivo, evidentemente. É muito importante desde o ponto de vista de uma análise multitemporal, de você fazer uma análise, que a gente vinha fazendo uma análise tanto de vazão, quanto de precipitação, quanto de temperatura. Vazão, 31 anos, precipitação e temperatura, 50, 60 anos. Então a gente precisava de uma série maior de dados, e essa foi a única forma que a gente conseguiu de obter essa série de caráter histórico mesmo. Mas, lamentavelmente, os resultados são um pouco imprecisos e difíceis de identificar realmente o erro, né? Quando você faz um teste estatístico, simplesmente você tem lá os erros que você pode identificar. E nesse caso aqui, você não pode precisar que erro aconteceu. De qualquer forma, a gente viu que na Espanha os usos do solo estão sendo drasticamente mudados, tá? Nessas cabeceiras, tá, gente? Temos que sempre pensar nas áreas de estudo. Está havendo um aumento muito grande desse florestal com predominância arbórea, sem nenhum tipo de gestão. Então, não é que eu esteja falando aqui para vocês, não plantem árvores nas cabeceiras. Não é isso. Pelo contrário, minha bandeira não é essa. A minha bandeira é da questão da gestão. Não só a gestão do recurso hídrico, como a gestão dos montes, das florestas, e a gestão também, evidentemente, dos cultivos e da impermeabilização, que é o que está ocorrendo aqui, né? Ou em todas as grandes cidades. Comentei com o pessoal hoje, por que chove meia hora e alaga Belo Horizonte inteiro? Simplesmente porque a água não tem para agir. O ciclo hidrológico ele é muito perfeito e ele não está conseguindo, dentro das grandes cidades, cumprir esse ciclo. Então a água cai, ela deveria passar por uma interceptaçãozinha na árvore, chegar no solo ali, parte escoar superficialmente, parte infiltrar. E o que está acontecendo? Não tem água para interceptar. Não tem solo mais descoberto para infiltrar. Então o que está acontecendo? Escoa superficialmente com essa força que a gente está vendo aí, está causando esses desastres que estão causando. E, pior de tudo, deixando de abastecer os nossos aquíferos, que é o que nos mantém realmente com água, né? Bom, então é isso. Os resultados principais que a gente encontrou foi esse. É muito difícil a gente atribuir um valor a essa variável nessa produção do escoamento, na produção de água superficial, mas é evidente que é muita a influência que existe e que tem que realmente ser bem gestionado. No caso do Brasil, eu já tinha esse anseio antes, continuo com ele agora. Se alguém quiser partir para essa pesquisa aí, eu estou aberta a ajudar vocês e a gente fazer junto. Minas Gerais, eu não sei se alguém aqui é de alguma região que está vendo, mas na região que eu sou, por exemplo, está havendo
um plantio absurdo de eucalipto em tudo que é lugar. Planta eucalipto até de enfeite em cima da mesa. E isso aí vai ter futuramente um reflexo muito grande nos recursos hídricos. Se você conversar com, ou eu já conversei várias vezes, ou se tiver alguém aqui que trabalha numa empresa de celulose, por exemplo, vai brigar comigo aqui já. Mas é um fato. A árvore, ela como eu, como vocês, como um pezinho de feijão, é um consumidor de água. Isso é fato. E grande. Bom, é isso. Muito obrigada pela paciência, pela atenção. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta.